Bem, Parque Nacional de Cangandala e Museu de História Natural serão reabilitados com muita bufunfa, muito dinheiro. E, no outro lado, Nata e Meia elegeram novo presidente esta semana. Francisco Teixeira e Francisco Paciente foram substituídos. Debate à TV ao portal. Bem, no momento em que Angola vive movimentos de transformação tanto nas estruturas de Estado como nas organizações da sociedade civil, duas frentes distintas revelam sinais de reconfiguração nacional. De um lado, repito, de um lado, o executivo canaliza milhares de milhões de kwanzas para reabilitar museus, valorizar o património e reforçar o setor cultural. Do outro, a principal associação de taxistas e o maior movimento estudantil do país iniciam novos ciclos de liderança com mudanças que podem influenciar dinâmicas sociais, mobilização e representação. Mais uma vez, o portal é Debate à GTV, eu sou JHM, sejam todos bem-vindos e antes de nós desenvolvermos este material, tenho a plena certeza que um desses serviços possa lhe interessar. Está na diáspora e precisa de apoio jurídico? A Glória e Leonídio Limitada é especialista em consultoria para vistos, IRS, recibos verdes e abertura de negócios. Contacte já. WhatsApp Angola, mais 244 922 119 704. Ou Londres, mais 44 7594 397 584. Muito bem, Glória e Leonildo vai entrar em contato através das informações lá no spot. Agora, para você que está no exterior, né, concretamente na Europa e queres fazer chegar os teus valores da sua contribuição, pedido de casamento, ou até mesmo fazer pagamento aos seus funcionários e tem tido muitas dificuldades, vai entrar em contacto através do 921 37 31 00. Vamos conversar, não é? Para tu fazer chegar os kwanzas em Angola, ok? Mais uma vez, 921 37 31 00. Agora, vamos principiar com a primeira matéria. O Estado angolano avança com um dos mais robustos pacotes de investimento recente no setor cultural, mobilizando mais de 15 mil milhões de kwanzas para reabilitar infraestruturas, valorizar o património e reforçar a capacidade institucional de um setor que o Executivo procura reafirmar, ou seja, afirmar como pilar estratégico de desenvolvimento. As decisões formalizadas por decretos presidenciais revelam uma aposta clara na cultura, não apenas como expressão simbólica da identidade nacional, mas também como alavanca economia, impacto no turismo, nas indústrias criativas e na dinamização urbana. No centro deste esforço financeiro está a recuperação estrutural do edifício do Museu Nacional de História Natural, no Largo do Quinaxis, em Luanda, um dos espaços culturais mais emblemáticos do país. A intervenção, classificada como de caráter emergencial, surge após a identificação de patologias graves na estrutura do imóvel que colocam em risco a segurança de trabalhadores e visitantes. O projeto de reabilitação absorve 4,6 mil milhões de kwanzas, valor que já inclui o imposto sobre o valor acrescentado, e a este montante junta-se ainda a verba destinada à fiscalização da obra, orçada em 161,1 milhões de kwanzas. No total, o esforço financeiro dirigido a este equipamento aproxima-se dos 4,8 mil milhões de kwanzas, refletindo a dimensão do problema estrutural identificado e a urgência atribuída à sua resolução. A intervenção no museu vai além de uma simples obra de engenharia. Trata-se de preservar um espaço central na difusão do conhecimento científico e na educação patrimonial, no momento em que a degradação física ameaçava comprometer a sua missão pública. Ao atuar em regime de emergência, o Executivo sinaliza que a segurança das pessoas e a continuidade das atividades culturais não podem ficar reféns da deterioração das infraestruturas, sobretudo quando estão em causa equipamentos de referência nacional. Paralelamente, o Governo canaliza a maior fatia deste pacote para melhorar o acesso ao Parque Nacional da Cangandala, na província de Malange. Embora a intervenção se materialize na construção dos encontros e na montagem de duas pontes metálicas ao longo de uma extensão de 31 km, o seu impacto ultrapassa o domínio estritamente rodoviário. O investimento, avaliado em 9,28 mil milhões de kwanzas, com mais 232,1 milhões destinados à fiscalização,
totaliza cerca de 9,5 mil milhões de kwanzas e insere-se numa estratégia de valorização de um dos mais importantes parques naturais do país. A melhoria das condições de acesso à Kangandala tem implicações diretas na promoção do turismo cultural e ambiental, aproximando visitantes de um território cuja riqueza natural constitui também património identitário. Ao facilitar a mobilidade, o Estado cria condições para aumentar o fluxo turístico, estimular atividades económicas associadas e integrar de forma mais efetiva o parque nas dinâmicas de desenvolvimento local. A cultura, neste contexto, cruza-se com a preservação ambiental e com a criação de oportunidades económicas, numa visão que procura articular património natural e humano. Outro eixo relevante deste pacote de investimentos incide sobre a memória audiovisual do país. Os Cines Alfa 1 e 2, em Luanda, estão em processo de reabilitação e apetrechamento para serem convertidos no futuro Museu do Cinema e das Imagens em Movimento. O Executivo autorizou uma adenda contratual no valor de 895,1 milhões de kwanzas para cobrir trabalhos adicionais, decorrentes de alterações ao projeto inicial e da necessidade de adequar o equipamento às atuais exigências técnicas e museológicas. O reforço financeiro traduz o reconhecimento de que a preservação do património cinematográfico e audiovisual exige soluções tecnológicas e espaciais específicas, capazes de garantir conservação, exposição e investigação em padrões contemporâneos. A criação deste museu representa um passo significativo na valorização de um acervo que testemunha a história, as transformações sociais e a produção artística de Angola ao longo do tempo. Ao transformar antigas salas de cinema num centro de memória e difusão cultural, o Estado recupera também um espaço urbano com forte carga simbólica, contribuindo para revitalizar a oferta cultural da capital e diversificar os polos de atração artística. Mas o reforço da aposta cultural não se limita às obras físicas. O Presidente da República autorizou, a título excepcional, o ingresso de 338 novos trabalhadores no quadro de pessoal do Ministério da Cultura e dos seus órgãos superintendidos. A decisão responde à necessidade de assegurar o funcionamento regular dos serviços e de dotar o setor de capacidade técnica para gerir, manter e dinamizar os equipamentos que estão a ser reabilitados ou criados. Sem quadros especializados, a recuperação de infraestruturas corre o risco de se esgotar na dimensão material, sem garantir a programação, a conservação contínua e a mediação cultural indispensáveis ao seu pleno aproveitamento. A entrada destes profissionais surge no momento em que o setor enfrenta o desafio de expandir a sua presença em todo o território nacional, num contexto de crescimento da rede de equipamentos culturais. Museus, centros culturais, salas de espetáculos e sítios históricos exigem equipas qualificadas, capazes de assegurar não apenas a gestão administrativa, mas também a curadoria, a conservação patrimonial, a educação cultural e a articulação com comunidades locais. No seu conjunto, as decisões agora formalizadas reforçam a ideia de que a cultura está a ser reposicionada como ativo económico e social, integrado numa estratégia mais ampla de diversificação e valorização simbólica do país. Mesmo com um peso direto reduzido na economia, o setor é visto como catalisador de emprego, dinamizador do turismo urbano e promotor de uma imagem nacional ancorada na riqueza do património histórico, natural e artístico. O investimento simultâneo em museus, património natural, memória audiovisual e recursos humanos revela uma abordagem que procura atuar em várias frentes: recuperar edifícios ameaçados, melhorar acessibilidades a áreas de elevado valor cultural e ambiental, modernizar equipamentos e reforçar a base técnica do setor. Trata-se de um movimento que combina urgência estrutural com visão estratégica, procurando transformar fragilidades acumuladas em oportunidades de desenvolvimento cultural e económico. Ao canalizar verbas expressivas para infraestruturas e para a qualificação institucional, o Estado assume que a cultura não é um domínio periférico, mas um campo com potencial de gerar valor, fortalecer a identidade coletiva e projetar o país interna e externamente. Num cenário em que a preservação do património convive com exigências de modernização e sustentabilidade, estas medidas colocam o setor cultural no centro de um desafio nacional que cruza memória, economia e futuro. Muito bem, caros amigos, sobre cultura no nosso país, reabilitação, não é, do museu e do parque. Ponto de vista na caixa dos comentários, vamos conversar através dela. Agora nós vamos trazer aqui a matéria sobre Meia e a Nata, não é? Que o senhor Francisco Teixeira e Francisco Paciente foram substituídos nesta semana. E, bem, vamos embora.
Duas das mais influentes organizações de representação social em Angola iniciam um novo ciclo de liderança numa semana marcada por decisões internas que podem redefinir dinâmicas de mobilização, diálogo institucional e influência pública. A Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola, NATA, e Movimento dos Estudantes Angolanos, MEIA, elegeram novos presidentes em processos distintos, mas igualmente carregados de simbolismo e expectativa quanto ao rumo que cada estrutura poderá assumir nos próximos tempos. Na NATA, a mudança foi formalizada durante uma Assembleia Geral, ordinária, realizada na noite de terça-feira em Luanda, ao abrigo dos estatutos da organização. Francisco Paciente deixou a presidência e foi substituído por Rodrigo Luciano Catimba, até então vice-presidente, função que desempenhava até ao dia 3 deste mês. A transição ocorre num contexto particularmente sensível para a classe dos taxistas, não é? Que nos últimos tempos esteve no centro de um dos episódios mais tensos da vida social recente. Na NATA, a mudança foi formalizada durante uma Assembleia Geral Ordinária realizada na noite de terça-feira, em Luanda, ao abrigo dos estatutos da organização. Francisco Paciente deixou a presidência e foi substituído por Rodrigo Luciano Catimba, até então vice-presidente, função que desempenhava até ao dia 3 deste mês. A transição ocorre num contexto particularmente sensível para a classe dos taxistas, que nos últimos tempos esteve no centro de um dos episódios mais tensos da vida social recente. Rodrigo Catimba tornou-se uma figura amplamente conhecida em julho do ano passado, quando anunciou, em nome das principais associações e cooperativas de táxis, uma greve nacional que viria a descambar em motins. Os protestos resultaram na vandalização de bens públicos e privados e culminaram na morte de 29 pessoas pela Polícia Nacional, num cenário de violência que marcou profundamente a opinião pública e expôs a fragilidade das relações entre reivindicação social e ordem pública. Na sequência desses acontecimentos, Catimba foi detido pelas autoridades, tal como outros líderes das associações e cooperativas de táxis, incluindo o então presidente da ANATA, Francisco Paciente. As detenções ocorreram sob acusações de associação criminosa, incitação à violência, atentado à segurança nos transportes e terrorismo, enquadrando juridicamente uma crise que ultrapassou largamente o âmbito laboral e se projetou no plano da segurança nacional. 5 meses depois das detenções, no mês passado, Rodrigo Catimba e os demais dirigentes foram postos em liberdade. Menos de um mês após essa libertação, a ANATA reuniu-se em Assembleia e decidiu eleger Catimba como novo presidente, afastando Francisco Paciente da liderança. A escolha representa uma reconfiguração interna que coloca à frente da principal associação de taxistas do país uma figura diretamente associada a um dos momentos mais críticos da mobilização do setor. Esta mudança levanta interrogações sobre a estratégia futura da ANATA, numa classe profissional que desempenha um papel central na mobilidade urbana e na economia informal, e cuja capacidade de paralisação tem impacto imediato na vida das cidades. A liderança de Catimba surge, assim, num ponto de intersecção entre a necessidade de representação das reivindicações dos taxistas e a exigência de estabilidade social, num equilíbrio delicado que será determinante para o ambiente nos transportes públicos não convencionais. Enquanto isso, no universo estudantil, o movimento de estudantes angolanos também encerra um ciclo e abre outro, com a eleição de Simão Formiga como novo presidente. A escolha foi feita durante a terceira Assembleia Geral da organização, realizada na quarta-feira, dia 4, reunindo 150 delegados provenientes de várias províncias do país. O MEIA, considerado o maior movimento estudantil de Angola, passa assim a ser liderado por uma nova geração, no momento em que as preocupações académicas e sociais da juventude continuam a ocupar espaço relevante no debate público. Simão Formiga foi eleito com 86 votos, superando Guimarães Domingos, que obteve 60 votos numa disputa direta pela presidência. A votação reflete um processo participativo interno e sinaliza a legitimidade do novo líder junto de uma base alargada de representantes estudantis. Francisco Teixeira, que deixa o cargo por força dos estatutos, já anunciou que vai dedicar-se à política, encerrando a sua passagem pela liderança do MEIA com uma transição formalmente enquadrada pelas regras da organização. Ao assumir a presidência, Simão Formiga reconhece os desafios inerentes ao cargo, mas afirma a intenção de manter a tradição construída por anteriores líderes do movimento, como Fuca Muzemba, Miguel Quimbenze e o próprio Francisco Teixeira.
A referência a essa linha de continuidade sugere a vontade de preservar a identidade histórica do Meia, ao mesmo tempo que se prepara para responder às exigências atuais dos estudantes, num contexto de transformação social e expectativas crescentes em torno do papel da juventude. As duas mudanças de liderança, embora ocorridas em universos distintos, revelam a vitalidade e a complexidade do associativismo angolano. De um lado, uma organização ligada a um setor profissional com forte capacidade de pressão e impacto direto na vida cotidiana das populações urbanas. Do outro, um movimento estudantil que tradicionalmente desempenha funções de mobilização cívica e formação de quadros. Em ambos os casos, as escolhas feitas esta semana projetam efeitos que vão além da esfera interna das organizações. Na ANATA, a ascensão de Rodrigo Catimba coloca no centro da representação dos taxistas uma liderança marcada por um passado recente de forte confronto social, agora chamada a conduzir a associação num período que exigirá capacidade de diálogo, gestão de tensões e redefinição de estratégias. No Meia, a eleição de Simão Formiga abre espaço para uma nova etapa de intervenção estudantil, ancorada na continuidade institucional, mas confrontada com desafios próprios de uma juventude que procura voz ativa nos destinos do país. Este duplo movimento de renovação confirma que as organizações sociais continuam a ser atores relevantes na vida pública, capazes de influenciar agendas, mobilizar bases e interagir com o poder político e institucional. As novas lideranças assumem funções no momento em que o equilíbrio entre reivindicação, responsabilidade e estabilidade se impõe como um dos grandes testes à maturidade das estruturas representativas em Angola. Muito bem, caros amigos, Meia, Francisco Teixeira e Francisco Paciente, substituídos nesta semana, e também tivemos aqui o Parque de Cangandala, né, e também o Museu de História Natural, que será reabilitado. Então essas são as matérias que marcaram aqui neste editorial. Bem, sou JHM, Portalia de Batalha TV. Muito obrigado pelo carinho da audiência e é mais um vídeo que chegou ao fim. Até breve. Zombie Apocalypse.